Boa noite a todos e todas. Muito prazer, estamos aqui encerrando hoje a nossa terceira semana do curso de córnea e doenças externas do Hospital São Geraldo, oftalmologia UFMG. Hoje teremos o grande prazer e satisfação de ter o Dr. Joel Boteon, professor de várias turmas de fellows, de residentes, lá do Hospital São Geraldo, orientou já inúmeras teses de doutorado lá no departamento de oftalmologia lá da UFMG. E é um grandíssimo prazer estar com o Dr. Joel aqui, que hoje trabalha junto comigo lá na clínica também. Estamos alguns dias da semana juntos na porta da frente lá, né, professor? Isso mesmo. Já sempre desfrutando da companhia do Joel, que é um professor que é adorado por todos os alunos que já passaram pelas mãos dele, por todos os funcionários da clínica onde ele trabalha, e todos os pacientes são apaixonados aí pelo senhor, viu, professor? Você é uma pessoa que é realmente um espelho para nós, um espelho mesmo, uma figura que a gente tem que tentar aprender em todos os sentidos, tanto no conhecimento quanto no lado humano, no lado da conduta, com os colegas, com os pacientes. São um exemplo para todos nós, viu? Quero agradecer. A sua tela já está compartilhada aqui, professor, então já vou te deixar à vontade para começar, tá? Muito obrigado por ter aceito participar do nosso curso aqui. Eu que agradeço. Bom, agradecer primeiro as palavras do Frederico, que ele realmente é um grande amigo, né? Então, os grandes amigos sempre falam bem da gente, né? E isso, para mim, me deixa, assim, contente. Mas ele também é um exemplo para todos. Nós vamos começar esse curso de distrofias corneanas e degenerações, e vocês vão verificar que, de vez em quando, distrofias e degenerações se misturam, né? E vamos, então, para o primeiro slide. Distrofia, normalmente, é uma afecção primária, né? A degeneração é uma afecção secundária. Geneticamente determinada é a distrofia. Já a degeneração, ela aparece, né, sem ser geneticamente determinada. Geralmente, a degeneração pode ser uni ou bilateral, e a distrofia, geralmente, é bilateral, né, e progressiva. Todas as duas provocam diminuição da transparência na córnea. E isso, muitas vezes, leva a transplantes, né? Ou então a cirurgias no PTK, etc. A distrofia tem achados clínicos e patológicos distintos, né? E, geralmente, ela inicia entre a primeira e a quarta década da vida. Sintomas, normalmente, dessas opacidades, né, são, ou não tem sintoma, né, mas pode ter dor, sensação de corpo estranho, baixa de visão. A luz incomoda por causa da difusão da luz quando ela passa nessas opacidades. Vamos, então, pela distrofia. A classificação das distrofias pode ser biomicroscópica e histológica, né? E sendo que, na análise de verificação de uma distrofia, geralmente eles colocam os 4 itens, sendo a necessidade de fatores além para poder classificar. Então, por exemplo, tem distrofias que tem a parte histológica, biomicroscópica, e tem também a parte genética. Tem outras que já não têm a parte genética, e assim por diante. Bom, em 2008, teve um comitê internacional para classificação de distrofias da córnea, né? Uma classificação anatômica que nós usamos muito, que é relativo às camadas da córnea. Então, partindo da parte da frente da córnea para a profundidade, nós vamos ter distrofias epiteliais, as distrofias da camada de Bowman, distrofias estromais e as distrofias endoteliais.
Em 2015, o Comitê Internacional reuniu de novo e classificou distrofias corneanas, não é? Já levando em conta informações clínicas, anatômicas, histopatológicas e genéticas. E aí surgiu distrofias epiteliais e subepiteliais, distrofias epiteliais e estromais, distrofias estromais e distrofias endoteliais. E remover uma distrofia de Grayson-Wilbrand. Então, as distrofias epiteliais e subepiteliais, aqui vocês vão ver o seguinte, que tem a distrofia da membrana basal do epitélio e depois distrofias de erosões recorrentes. Então, como antigamente erosões recorrentes era um aspecto assim só traumático, né? Também ocorriam algumas distrofias, aí surgiram umas distrofias que produzem erosões recorrentes, como a distrofia corneana de Franceschetti, a distrofia esmolandiensis e a distrofia eusinglândica. Distrofias corneanas subepiteliais mucinosas, depois as distrofias corneanas de Meesmann, distrofia corneana epitelial de Lisch e a distrofia corneana gelatinosa em forma de gota. Distrofias epiteliais astromais, temos as distrofias corneanas de Reis-Miklers, distrofia corneana de Thiel-Behnke, distrofia corneana reticular tipo 1, da variante 3, 3A, e 1, 3A e 4. Distrofia granular tipo 1 e distrofia granular tipo 2. As distrofias estromais tem a distrofia corneana macular, a distrofia corneana de Schneider, a distrofia corneana estromal congênita, a distrofia corneana sarapintada ou distrofia de François-Nittens, a distrofia corneana amorfa posterior, distrofia nebulosa de François, que é uma distrofia nebulosa central, e a distrofia corneana pré-DCM. Das distrofias endoteliais, temos a distrofia corneana endotelial de Fuchs, distrofia corneana polimorfa posterior, a distrofia endotelial hereditária congênita e a distrofia corneana endotelial ligada ao cromossomo X. Umas distrofias mais comuns, né? Por exemplo, a distrofia de Koga, a distrofia de Meesmann, a distrofia de Lisch, essas distrofias epiteliais, né? A gente vê mais. Tem distrofias que foram descritas em famílias, né? E às vezes a gente não tem muita literatura. Distrofia epitelial microcística de Koga é a da Map Dot Fingerprint, né? Ou seja, mapa, ponto e impressão dactiloscópica. Então, nós temos, vocês podem ver, aqui nós temos os mapas que a gente chama, né? Essas formações com delimitações. E tem também, né? Alguns pontilhados, né? E as impressões digitais também, que a gente vê em certas porções da córnea. Então, é a mais encontrada, uma herança raramente rara, né, autossômica dominante, e também ocorre na segunda década com erosões recorrentes. Então, a gente verifica que erosões recorrentes acontecem em muitas distrofias. O exame pela retroiluminação, né, e dispersão escleral facilita o diagnóstico. O espessamento da membrana basal, né, é o que ocorre na histologia. Se verifica depósito fibrilar entre a membrana basal e a balma. E a ausência de desmossomos, além de microcistos intraepiteliais. Aqui está um microcisto intraepitelial, né, no corte histológico, e a membrana intraepitelial, né, que atravessa a membrana basal. Na distrofia de Meesmann, a gente verifica tipo de um orvalho, né? De um orvalho, são cistos intraepiteliais, né? E eles são mais ou menos de tamanho uniforme, centrais, né? Que vão quase até o limbo. E existe um espessamento da membrana basal, né? Do epitélio. Então,
Aqui nós temos uma herança autossômica dominante e com locus com locus 2q13 ou 17q12, né? Então, dá um espessamento da membrana basal, essa distrofia de Meesmann. A distrofia de Lesch é uma autossômica dominante ligada ao X, né? E ela dá faixas espiraladas. Aqui vocês notam umas faixas espiraladas, né? E também a gente observa nos cortes histológicos microcistos, né, densamente agrupados. Então, essa aí é a distrofia de Lesch. Aqui, outra foto da distrofia de Lesch, mostrando essa opacidade difusa aqui, ó, no epitélio da córnea, né? Aqui, quando cora com fluoresceína, né, fica a fluoresceína em volta e essa parte aqui não apresenta bem a fluoresceína. Então, o padrão é de microcistos densos aqui na retroiluminação, né? Então, a retroiluminação dá para ver os microcistos pequenininhos aí. A distrofia epitelial da córnea de Lesch ainda aqui, ela tem aqui uma forma interessante, que é uma forma de tulipa, né? A tulipa antigamente deu muito dinheiro para o povo, né? Então, localizada aqui no centro aqui da córnea. E no OCT, a opacidade epitelial anterior à camada de Baumann, né? Ocorre essa opacidade anterior à camada de Baumann. Na microscopia confocal, verifica-se lesões solitárias escuras, essas lesões aqui, ó, escuras aqui, ó, solitárias, tá vendo? E bem demarcadas. Tem configuração redonda, oval, né? E também tem os pontos aqui, vocês notam pontos reflexivos, esses pontos claros aqui, reflexivos, né? Centrais, que são núcleos das células. Na histologia, vai ver células vacuolizadas, aqui nós estamos vendo, né? Células vacuolizadas aqui na histologia, aqui em cima, né? E no nível médio e superfície do epitélio. Na microscopia eletrônica de transmissão, existem vários vacúolos nas células, né? Então, as células apresentam vacúolos, e, inclusive, nas superficiais, quer dizer, então, aqui na profundidade, quanto aqui nas superficiais, que estão degenerando com corpos de inclusão densos de elétron. Fotografia que demonstra a recorrência linear localizada de distrofia de Lesch. Então, nós vamos lá. Distrofia da membrana de Baumann. Aqui nós temos a distrofia de Reis-Bichlers, distrofia da camada de Baumann tipo 1. A distrofia de Thiel-Behnke, que é a distrofia da camada de Baumann tipo 2. E a erosão recorrente distrófica. Aqui, a distrofia de Reis-Bichlers, essa aparece de vez em quando, era uma herança autossômica dominante do locus 5q31, e também produz erosões recorrentes, né? Também na primeira e segunda década, e tem umas opacidades poligonais, ela dá umas opacidades poligonais ali na membrana de Baumann, né? Que são esbranquiçadas. Na verdade, vai dando uma substituição da Baumann e basal por tecido fibroso. Essa distrofia de Thiel-Behnke é muito rara. Eu vi uma só na minha vida e ela não pegava a córnea toda, não. Ela tem esse formato mesmo de colmeia. É bem nítido, não tem erro, não é? E nessa córnea que nós examinamos, só apenas uma parte da córnea tinha esse aspecto. Então, ela também é de herança autossômica dominante, produz erosões recorrentes também, e essas opacidades em colmeia, né? Tem fibras onduladas na membrana de Baumann. A distrofia do estroma, distrofias do estroma. Então, nós temos a distrofia reticulada, tipo 1, e Weiber-Habdimmer, a distrofia reticulada, tipo 2, da síndrome de Merentoia, a distrofia reticulada, tipo 3 e 3A, distrofia granular, tipo 1, a distrofia granular, tipo 2, de Avelin, a distrofia macular, a distrofia cristalina de Schneider,
A distrofia gelatinosa é em gotas e a distrofia nebulosa de François. Então, aqui nós temos uma distrofia reticulada, tipo 1, de Weber-Habdimmer. Então, é o seguinte, vocês observam que a gente vê essas opacidades, né? Essas opacidades, elas formam tipo, assim, tipo daqueles dendritos, né? Que elas são ramificadas. Isso a gente encontra na córnea e essas opacidades são de substância amiloide. Elas vão corar pelo vermelho Congo, então, pelo vermelho Congo, mas também com a tioflavina T também pode ser usada para exame com luz polarizada. Geralmente, o histologista fazia mais, era o vermelho Congo, né? Essa distrofia reticulada tipo 2, né? É a distrofia de Meretóia. O problema, a diferença é que essa aqui, ela também é uma amiloidose sistêmica, não é só amiloidose da córnea, mas os aspectos também ramificados aí, ó. Essas opacidades são birrefringentes, viu? A gente observa que elas são birrefringentes. Então, são depósitos de amiloide no estroma. Essa também, ela produz uma neuropatia craniana periférica, disartria, pele seca e frouxa, prurido, expressão facial em máscara, que nem vocês estão vendo aqui, né? E paralisia facial bilateral, lábios protrusos, os lábios ficam protrusos, e orelhas pendentes, pode atingir rim e coração. Então, essa aqui, quando a gente tiver uma amiloidose sistêmica, uma distrofia reticulada ou reticular, como a gente falava antigamente, tipo 2, tem que verificar essa parte sistêmica, né? Muito ligada à neurologia. Distrofia reticulada tipo 3 e 3A, autossômica dominante, né? E tem também o tipo 3A, que é autossômia recessiva. Ela também, ali, vocês vê essas opacidades birrefringentes, a mesma coisa, elas são todas assim, tipo, bifurcadas, né? Então, são linhas, mas aqui são mais grosseiras, né? Como o cordão de limbo a limbo, né? Vai de limbo a limbo. Distrofia granular tipo 1, essa distrofia autossômica dominante, que ocorre mais na primeira década, né? Tem esses depósitos brancos, que nós vamos vendo aí, ó, vai depositando esses brancos, parece giz às vezes, né? Às vezes parece floco de neve, eles variam, às vezes forma discoide, às vezes radial, que nem aqui, por exemplo, ele está meio elevado, parece árvore de Natal, né? E são depósitos hialinos de proteínas não colagenosas, né? E são corados na histologia pelo tricrômico de Masson. Distrofia granular tipo 2, de Avelino, também autossômica dominante, né? Do loco 5Q331, da segunda década da ocorrência, né? Com erosões raras. Mas elas produzem opacidades finas. Veja que essas opacidades são bem fininhas, né? Assemelhando anéis, discos, estrelas, flocos, etc. Os depósitos hialinos e amiloides no estroma, corado por vermelho Congo, tricrômico de Masson, né? Que nem azul. Bom, distrofia macular. Essa é uma distrofia que, geralmente, ela embaça a visão mais rápida, sabe? Então, nós temos também autossômico recessiva, né? E por ter um erro inato do metabolismo, do sulfato de queratina, tem o tipo 1, 1A e 2, né? Do sulfato de queratina antigênico, presente ou não no soro e na córnea. Então, da turvação estromal, essa turvação é de pontos, é de mais densos, mal delimitados no estroma central e posterior à periferia. Depósitos superficiais com irregularidades superficiais também. Essa aqui vai embaçando rápido toda a região central. Observam que as distrofias, elas pegam mais as opacidades na parte central, liberando a parte periférica, não é? Que nem vocês estão vendo nessa aqui, tá vendo? Toda a parte central foi tomada, mas tem uma parte de periferia que não foi tomada, né? Então, ela dá uma turvação estromal, né? Dá irregularidade, inclusive, da superfície, né? E
Esses pontos brancos acinzentados, densos, mal delimitados no estroma anterior central e posterior na periferia. Depósitos superficiais com regularidades superficiais. E há uma compactação anormal do colágeno nas lamelas corneanas e aglutinação anômala dos glicosaminoglicanos, corado pelo azul da Prússia e pelo ferro coloidal. Aqui, corado pelo azul da Prússia, né, na histologia. Então, essas distrofias, muitas vezes, a gente, quando faz um transplante, o ideal é mandar para fazer uma histologia, né, e suspeitando uma distrofia macular, a gente vai pedir para corar pelo azul da Prússia, é isso. A distrofia cristalina de Schneider, ela muitas vezes ela nos engana, porque a gente tem que verificar a origem disso, não é? Por exemplo, às vezes uma infecção de córnea pode deixar um aspecto assim, tipo de cristais, e na verdade não é a distrofia cristalina de Schneider, né? Ela é autossômica dominante, né? E também tem o locus já do seu cromossomo, e ocorre mais na segunda década da vida, né? O glare, é claro que elas produzem por causa da difusão da luz, né? Quando passa por essas opacidades. Então, tem uma opacidade central, oval, né? Ou anular. É muito comum anular. Essa opacidade anular, que aqui é anular, que aqui está um pouco mais transparente, né? E ela é subepitelial e pega o estroma anterior, né? Então, dá turvação corneana difusa, pode dar um arco corneano prominente na terceira década. Os distúrbios do metabolismo lipídico ocorrem nesses casos, então, é um depósito de fosfolipídios e colesterol, né, na córnea. Então, verificar a colesterolemia, que está aumentada em 50% dos casos. A distrofia gelatinosa em gota, também muito rara. Eu lembro de dois irmãos, era um rapaz e uma moça, né? Que eles chegaram no São Geraldo e eles tinham essa distrofia. E essa distrofia é muito chata, porque você faz o transplante, um ano depois volta tudo essa porcaria de novo, volta essas nodulações, esses problemas na córnea. Então, autossômico dominante, na primeira e segunda década, com fotofobia, lacrimejamento e baixa acuidade visual. Então, esses nódulos aqui, nódulos epiteliais, subepiteliais cinzas, né? E pode ser confluentes, e se encontra, então, amiloide subepitelial, né? No estroma, aqui, amiloide subepitelial e no estroma anterior. Distrofia nebulosa central de François. Essa aqui é dominante, ela não atrapalha muito a visão, não. Muitas vezes a pessoa tem essa distrofia e a visão continua boa. Ela tem opacidades poligonais, essas opacidades poligonais, separadas por espaços, assim, espaços sem opacidade, né? Relativamente claros, transparentes. E está no estroma posterior, mais proeminente no centro, com aspecto de couro. Distrofias endoteliais, nós temos a distrofia endotelial de Fuchs, que é muito comum, né? Distrofia polimorfa posterior e a distrofia endotelial congênita hereditária. A distrofia endotelial de Fuchs torna-se importante para nós quando nós temos, então, que fazer um exame de microscopia especular, porque nas cirurgias de catarata a gente pode ter uma descompensação da córnea, é isso? Quando está presente essa distrofia. Aqui, a distrofia endotelial de Fuchs, mostrando lá no endotélio, a gente vê esses pontos, né? Essas áreas sem células, as células em volta, e nessa região sem células, né? Então, também verificar também, pode haver glaucoma de ângulo aberto nesses casos, então convém medir a pressão também, né? Herança esporádica, né? Autossômica dominante ocasional e ocorre mais em mulheres, né? Então, os estágios são, primeiro, gutata, aparece então essas opacidades, né?
Depois vem o edema epitelial, depois a ceratopatia bolhosa. Então, aqui nós vemos aqui, ó, já um edema, né? Um edema endotelial, o edema epitelial, a gente nota que é como se fosse aquele orvalho, né, da manhã. Então, quando tem esses orvalhos, é claro que nós temos que medir a pressão, porque quando passa de 40 a 45 a pressão, um endotélio que não está muito firme, que não está muito funcional, ele pode dar esses aspectos, né? Agora, mas depois vem o edema total da córnea, com bolhas na superfície, que é o estágio de ceratopatia bolhosa. Tratamento, a gente usa o dimetilpósiloxane, né, que ele vai recolher um pouco dessa hidratação da córnea, né? Pode usar cloreto de sódio, são hiperosmóticos, né? O dimetilpósiloxane, o cloreto de sódio a 5%. E quando tem muita dor, no caso de uma bolhosa, até esperar um transplante, coisa desse tipo, usa-se uma lente de contato terapêutica, né? Porque depois, nesses casos mais graves, tem que se fazer o transplante de córnea, se possível, quando a córnea permite a transparência, fazer o transplante endotelial, né? E pode, é claro, se usar membrana amniótica, cauterização, né? Esses casos. A cauterização numa bolhosa seria mais para tirar a dor, mas quando a pessoa já não tem mais visão no olho, né? A distrofia polimorfa posterior, então, é inócua, né? Geralmente ela não atrapalha a visão, mas ela tem umas características, né, de vesículas sutis, com fluências e opacidades difusas, né, que a gente observa na córnea, né? Umas opacidades difusas, que nem aqui, tem uma opacidade difusa aqui também, né? E, às vezes, pode aparecer umas linhas na parte posterior da córnea, e a gente tem que pesquisar, nesses casos, o glaucoma e a síndrome de Alport. Isto é, tem que verificar se o cristalino ele tem algum cone, né, um lenticone ou não, né? Então, quando aparecer uma polimorfa posterior, não custa dar uma medida da pressão e verificar o cristalino se não tem um lenticone. Na distrofia endotelial congênita, a gente tem uma córnea fosca, né, uma córnea turva, né, às vezes acinzentada, né? Então, ela tem ausência focal ou generalizada do endotélio, né? Também já tem a autossômica dominante e a autossômica recessiva. O edema corneano difuso, bilateral e simétrico. A córnea fica azul acinzentada em vidro fosco, né? Transplante aí, no caso, é a ceratoplastia, né? Um transplante de córnea. As afecções ectáticas não inflamatórias da córnea, são, no caso, as ectasias, né? Nós temos o ceratocone, a degeneração pelúcida, o ceratoglobo e o ceratocone pósteo, né? Então, são afecções ectáticas não inflamatórias da córnea, são as ectasias. Essas ectasias nós temos o ceratocone, que é um afinamento, geralmente, na parte central, ou um pouco inferior, e lado temporal, né? Claro que o ceratocone ele pode ser mais central, tipo o NIP, que eles chamam, ou então ser mais, pegar um pouco mais na periferia também. E a degeneração marginal pelúcida, que a espessura vem quando chega na parte inferior a um afinamento, né? Um afinamento. E o ceratoglobo, que existe uma diminuição de espessura, na espessura total da córnea. E o ceratocone póstumo, que tem lá na parte posterior, aqui, uma parte afundada aqui nessa região. O ceratocone, então, afinamento estromal, né, em forma de cone. É uma simetria geralmente bilateral, mas geralmente começa num olho para depois aparecer no outro também, né, e às vezes a pessoa tem de um lado só. Ela geralmente vai dando puberdade, depois, quando chega na terceira, quarta década, o ceratocone dá uma estabilizada. É uma autossômica dominante com penetração incompleta. Os tratamentos no início é óculos, né, quando
ele consegue dar uma visão boa. Lentes de contato, quando o óculos já não consegue. Anel interestromal é outra solução, né? Inclusive, às vezes, porque um ceratocone não desenvolveu de um lado, está desenvolvendo o outro, o anel interestromal permite, às vezes, uma correção mais adequada para evitar anisometropia. O transplante de córnea, né? Então, o DALC seria, né? O transplante lamelar profundo, né? Seria interessante. Porém, às vezes, ao fazer uma cirurgia tipo DALC, há uma perfuração, nós temos que partir para o transplante penetrante, né? Nem sempre dá para fazer o transplante penetrante. Sinais de Munson, né? Onde existe uma deformidade da margem palpebral devido ao cone empurrando a pálpebra inferior, né? Então, no olhar para baixo, nós vemos essa deformação. O sinal gota de óleo, né? E esse sinal gota de óleo, ele aparece também em outros casos, né? Aparece quando a pessoa tem o cristalino, quando o cristalino tem uma catarata, né? Catarata congênita, às vezes, ela pode começar com aspecto por causa da alimentação com leite, né? Então, tem que ser até suspender o leite. Mas no caso aqui, não. No caso aqui, é por causa do formato da córnea, que ela chegando, né, até a periferia, e aqui pega uma curvatura maior. E vocês observam que nessa parte onde a curvatura da córnea muda, né, nós vamos ter o anel de Fleischer, né? O anel de Fleischer. Bom, tem ainda o sinal de Risult, né, que é devido a essa iluminação, né, que vai até o limbo. As estrias de Vogt, não é? Que são essas dobras que aparecem, né, e se a gente apertar, às vezes ela desaparece. O cone pequeno, que é o cone nipple, né, e o cone oval, que é o cone grande. Bom, nós temos aqui, no caso, o anel de Fleischer, na região de mudança de curvatura do cone. Eles pegam toda essa região. É um anel com depósito de ferro, né? É um anel com depósito de ferro. Aqui a gente vê com mais facilidade, quando coloca a luz azul, né? A gente verifica que aqui está o anel. Ó. Ele está mais embaixo, ele não está bem centrado na pupila, não. Ele passa aqui assim, ó. Entendeu? Esse é o mais comum. Tem cone mais superior, viu? Mas é pouco. Se uma vez eu li, era em torno de 8%, mais ou menos. A maioria tudo é inferior. Ele pega do centro da córnea para baixo. E nós temos também, então, afinamento apical, aparecimento de opacidades, né? E o ceratocone agudo, que é o drops, né, da córnea, onde há uma hidratação rápida dessa região central, né? E aqui nós estamos vendo, por exemplo, olha só, os locos, né, de edema de líquido dentro da córnea. Isso provoca, então, o que a gente chama de ceratosquises, né? Toda vez que tiver esquises, a gente sabe que é uma divisão no tecido, por exemplo, retinosquises, né, iridosquises, né? Então, aqui nós temos, então, já em cicatrização esse ceratocone. Com 3, 4 meses, por aí, vai cicatrizando e vai ficar uma opacidade aí que pode atrapalhar a visão. Nesse caso, nós temos que partir para o transplante penetrante, né? A classificação do ceratocone tem o grau leve com menos de 48 dioptrias de curvatura da córnea, né? O grau moderado, a curvatura do meridiano fica entre 48 e 54, e o caso grave acima de 54 dioptrias. Na classificação de Amsler, essa é uma classificação ceratométrica. Na classificação de Amsler, nós temos o estágio 1, é um astigmatismo oblíquo e miras ceratométricas alteradas, né? Mas a acuidade visual é 20/20. Então, não esquece que no estágio 1, a acuidade visual 20/20. Já no estágio 2, diminui um pouco a acuidade visual, né? Menor que 20/20. Tem um astigmatismo oblíquo e miras ceratométricas alteradas também. Só que a diferença entre o estágio 1 e o estágio 2 é a acuidade visual que diminui. No estágio 3, nós já temos estrias de Vogt.
e no estágio 4, opacidades apicais do estroma. Ceratoglobo é um afinamento da córnea toda, né? Então, também o tratamento a gente usa mais ou menos que nem o ceratocone, que é o óculos, lente de contato, e depois tem que partir, às vezes, por um transplante lamelar para espessar a córnea, para poder depois fazer um penetrante, se o lamelar só não der boa visão. A gente tem que partir depois para o penetrante, porque não tem jeito, a córnea às vezes fica fina demais. A degeneração pelúcida, vocês observam que o afinamento é inferior aqui, ó, né? Ele é inferior e é periférico, né? Ele é progressivo bilateral. Nesse caso aqui, dá um astigmatismo contra a regra muito grande. E o que acontece? Como a córnea fica muito esticada, assim, na parte vertical, lente de contato, muitas vezes, ela escorrega, né? Então, ela não fica uma lente estável, né? Agora, vamos para o setor de degenerações da córnea. Então, nós temos opacidades corneanas de origem degenerativa. Nós vamos ver que temos uma porção delas, né? Então, nós temos as centrais e as periféricas. Nas opacidades centrais, nós temos a córnea farinata, o chagrém de crocodilo, a ceratopatia em faixa, a degeneração nodular de Salzmann, queloides, degeneração amiloide, degeneração lipídica, degeneração esferoide. Nas periféricas, nós temos o cinturão límbico de Vogt, o arco senil, a degeneração marginal senil e a degeneração marginal de Terriat. Então, aqui nós temos a córnea farinata. Veja só, parece uma farinha mesmo dentro da córnea, né? E ela aqui, vendo isso aqui em corte óptico, na parte posterior, né? Então, isso são o quê? São pigmentos do uso, é lipofucsina, né? Então, são vacúolos nos ceratócitos posteriores, e esses vacúolos nos ceratócitos posteriores contêm lipofucsina, que é o pigmento do uso, né? Geralmente, não se tratamento que não atrapalha a visão. A gente tem que tomar cuidado que quando vê uma parte assim de opacidades finas na parte posterior, pode ser também depósito de ouro, né? Isso acontece em indivíduos que foram tratados com Ridal, umas substâncias com ouro para artrite reumatoide. Então, a gente vê a opacidade fina como farinha no estroma profundo. Aqui, então, quando vocês tiverem um caso daquele, tem que perguntar, você foi tratado por causa de reumatismo, usou produtos à base de ouro? Bom, aqui o chagrém de crocodilo anterior e posterior, olha aqui, vocês veem. Aí vocês lembram da distrofia de François? Então, vocês notam que a distrofia de François é mais ou menos desse tipo também. Então, pode haver uma discussão se é uma ou se é outra. Então, aqui, ó, a iluminação difusa oblíqua e difusão escleral facilita o exame. As opacidades são poligonais, aqui vocês notam que são poligonais, tem uma parte menos opaca entre elas, né? Tudo de coloração acinzentada, e separada por espaços mais claros, né? Que são 2/3 no estroma anterior e 1/3 no estroma posterior. Vocês lembram que a de François é mais no terço posterior, né? Essa aqui também pega um pouco do terço anterior. E isso aqui é devido a relaxamento na tensão da balma e arranjo das lamelas de colágeno. A ceratopatia em faixa, com esse aspecto, né, de queijo suíço que eles falam, ela geralmente pega a região, né, da fenda palpebral, né? Ou seja, como o doutor Nassim gostava de falar, da rima palpebral, né? Isso é depósito de hidroxapatita de cálcio, né? E existe também aquelas que são por cristais monossódicos de urato. Então, se a pessoa tem gota, ele vai ter uma ceratopatia em faixa meio marrom, né? Mas veja só que a ceratopatia pela hidroxapatita, que é essa ceratopatia em faixa, ocorre em óleos que estão muito perturbados, sacrificados, óleos com problemas graves, né? Mas também pode ocorrer no hiperparatireoidismo primário, entendeu? Então,
nesses casos, não custa dar uma verificada na atividade da paratiroide. Então, na ceratopatia fácil tem a hipercalcemia, no caso, no cálcio intracelular, pode ter outras formas de cálcio extracelular, na membrana basal e na membrana de Balma pode ter ruptura, né, com duplicação da membrana basal de Balma. Tratamento geralmente se faz com remoção do epitélio e aplicação de EDTA, né? E tem a degeneração calcária, que já pega todas as camadas da córnea. Aí já é complicado, aí já não é uma ceratopatia, é uma degeneração calcária, né? Degeneração nodular de sal, que ocorre muito por problemas ambientais, né? Então, problemas de sol, poeira, vento, raio. Então, inflamação prévia, então pode ter uma inflamação folicular, um tracoma, uma conjuntivite primaveril, né? Mas, às vezes, é comum não ter nada disso e aparecer esses nódulos aqui, ó, né? Que tem uma forma até mais ou menos anular, assim, o aspecto. Poupa a parte central, mas pode atingir também a parte central com a remoção, né? Então, a gente pode fazer uma remoção quando estiver atrapalhando a visão. Uma remoção pode fazer uma ceratoplastia lamelar, se atingir a parte central, né? E a penetrante. Nunca precisou de a penetrante para isso aqui, não. Hoje em dia, a gente remove e pronto. Geralmente dá 1 a 9, mas até mais elevações dessa aqui, são fibrosas, né? E são cinzas azuladas no estroma superficial subepitelial. Então, um paciente desse que eu até segui muito tempo, eu consegui a visão dele boa, assim, simplesmente com fazer uma raspagem desses nódulos, né? E até que a visão uma vez piorou, teve que partir para um PTK, e há pouco tempo ele morreu até com uma idade nova, ele não devia ter mais do que uns 35 anos, 40 anos, não. Geração lipídica da córnea. Então, quando a gente tem aqui no caso, a gente observa que tem uns vasos aqui, ó, e esses vasos, esses vasos acabam trazendo para a córnea depósito de lípides, né? Então, são opacidades densas, amareladas, né, de bordas plumosas. E a opacidade de bordas plumosas, quando é uma infecção, a gente tem que pensar também em uma infecção fúngica, né? Mas aqui, no caso, não, é só um depósito mesmo. Então, pode ser primária, depósitos centrais avasculares, lipidemia é normal, isso é primário, né? E quando tem vaso, já é secundário. Então, há depósito de gorduras neutras, fosfolípides e colesterol. Então, os vasos, né, têm essa permeabilização de tal maneira que vai deixando extravasar os lípides, né? Então, por um metabolismo inadequado aí. A degeneração esferoide é muito comum também e aparece às vezes até em outras degenerações, pode aparecer isso aí. São esses nódulozinhos aqui, ó, tá vendo? Amarelados, né? Isso é um depósito proteico, né? E a origem do colágeno e por elastóide. Então, são grupos de gotículas subepiteliais, essas gotículas subepiteliais, cinzas e amareladas, na córnea e conjuntiva, que elevam o epitélio, né? Pode ter como etiologia radiação actínica, vento, com cicatrizes corneanas, ceratite herpética, edema corneano crônico, distrofia reticular e glaucoma, tá vendo? Então, ela pode aparecer em distrofia reticular, em glaucoma e essas coisas todas. O cinturão límbico de Vogt, que é esse aqui, ó, às vezes, vê na periferia, ele é inócuo, né? Isso não incomoda muito, não. Mas há um crescente na periferia corneana, nasal e temporal, geralmente nasal e temporal, é do lado assim, ó, né? Composto de pontos e traços curtos e subepiteliais, são os pontinhos e traços, né? E a radiação actínica tem uma parte na etiologia. É uma degeneração elastótica, né? Do colágeno subepitelial, assim como
a pinguécula, né? Também é uma degeneração elastótica do colágeno subepitelial. O arco senil, também tem o arco juvenil, né? É esse depósito branco, né, na periferia da córnea. Isso, claro, acontece em pessoas mais idosas. Se a gente fizer um corte óptico assim, nós notamos que esse depósito branco ele tem uma forma de ampulheta, viu? Então, ele tem aquela forma de ampulheta. Tem um intervalo lúcido, que é esse intervalo aqui transparente, ó, entre o limbo e o arco senil, que também a gente chama de gerontóxon, né? É depósito de colesterol, ésteres do colesterol, fosfolípides, triglicérides, extracelular. Então, tem que dosar o LDL no plasma para ver se está aumentado, né? Para ver se modifica um pouco esses depósitos. O arco juvenil é o que ocorre antes dos 30 anos de idade. É uma lipidemia familiar, né? Então, pode ocorrer em megalocórnea, em ceratocone, em conjuntivite primaveril ou atópica, né? Na osteogênese imperfecta e na esclera azul. Degeneração senil em sulco é aquele intervalo que aparece, tem um intervalo lúcido, né? Entre o arco senil e o limbo, mas ali aparece um sulco, né? Não vascularizado. Tem mais ou menos 0,5 milímetros ou menos de largura. O epitélio em cima é intacto. Então, aqui, a gente vê já outro tipo de degeneração marginal. Essa aqui é a degeneração marginal de Terrian, né? Então, inicia no limbo superior, né? Como pontos finos, cinzas e claros, e intervalo lúcido também. Começa assim. Progride como sulco, com vasos superficiais, aparecem vasos aqui superficiais, ó, né? E o depósito de lípides. Quando tem vasos invadindo a córnea, né, eles podem depositar lípides por causa da permeabilidade que aumenta para a passagem dos lípides, né? Então, é uma ectasia aí dá ectasia, quer dizer, a córnea ela pode curvar mais tudo por causa do afinamento, né? E dá astigmatismo alto. Quando começa isso aqui, começa a aumentar muito, muitas vezes o que a gente faz? A gente pode usar ciclosporina, né, colírio, e muitas vezes a gente é obrigado, porque está afinando tanto que vai romper. Então, a gente tem que pegar e fazer um enxerto, né? Ele é trabalhado na mão mesmo, para fazer a curvatura toda direitinho, para fechar aqui. E usar direto uma ciclosporina para poder manter isso aí sem aumento, né? Aqui, minhas homenagens aos professores. O professor Hilton Rocha, que me deu a oportunidade, né, de participar do São Geraldo, que eu fico muito grato. Aqui está ele também. E do professor Paulo Galvão, que foi o que me aceitou na córnea, né, e ao qual eu segui muitos meses, mais de 8 meses, né, auxiliando todo quanto é cirurgia, para poder aprender um pouco de córnea, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, e estou aberto a alguma questão, se quiser fazer alguma pergunta, viu? Joia, professor. Excelente, muito obrigado aí pela aula, né? Essa aula tinha que ser sua, porque só o senhor consegue aliar toda essa miríade de distrofias que existem e ainda aliar com alguma experiência clínica, né? Que só uma enciclopédia disso daí. Então, eu tenho privilégio, quando aparece um caso desse, eu te chamar lá no consultório para me falar o que pode ser, porque você já viu de tudo, quase que você mostrou aí, né? Então, a gente ter a chance de ouvir de alguém que já viu boa parte dessas patologias é um privilégio mesmo de ter aprendido lá na córnea com o senhor. Realmente é um privilégio que a gente tem que agradecer. Como o senhor faz a sua homenagem aos mestres, né? A gente tem que fazer também dos que foram os nossos mestres aqui. Mas, professor, eu tenho uma pergunta aqui, tenho, na verdade, duas, para começar, a respeito
as duas são relacionadas mais à distrofia de fluxo. Acho que isso tudo aí é a mais comum da gente ver, né? Isso. E que tem relação direta com cirurgia de catarata. Justo. Primeiro, em relação ao uso de colírios osmóticos, né? Tem aparecido alguns estudos aí falando que eles têm pouca utilidade clínica, que não melhora a paquimetria, que não melhora. Na prática, o que a gente vê é que os pacientes percebem alguma melhora na acuidade visual, alguma melhora de sintoma, né? O que o senhor tem a dizer, professor, dessas observações que estão aparecendo? Justamente, porque com essa falta de córnea que a gente tem, né, e com o aparecimento desses edemas, geralmente, o colírio hiperosmótico, ele tanto faz o cloreto de sódio quanto o dimetilpolisoxane, ele pode auxiliar. A gente nota que o paciente sente uma melhora, né? Sente uma melhora. E um pouco também pode ser que ele se sinta melhor, porque no caso do dimetil, ele é um pouquinho meio viscoso, e com isso talvez proteja um pouco mais a córnea do indivíduo, né? Uma córnea muito inervada, né? Tem mais de 72 troncos nervosos ali em volta dela, e expõe, às vezes, o epitélio, e aí, diminuindo o atrito, já ajuda também, né? Então, nós não temos, assim, uma solução diferente, e só quando não dá conta, temos obrigado a colocar uma lente terapêutica ali para segurar um pouco, né, para o paciente não ter dor, né? Outra coisa que eu até já fiz em alguns pacientes muito sintomáticos de algumas medidas para tentar ressecar um pouco mais a córnea no período matinal, né, onde tem mais edema. Você já viu também de ventilar, usar algumas coisas para poder aliviar um pouco, melhorar um pouco a visão de manhã, né? Também ajuda. E com relação... Outra coisa que pode ajudar também é, às vezes, diminuir um pouquinho a pressão intraocular, né? Também ajuda um pouco. Algum hipotensor, né? E em relação aos colírios inibidores da ROC, né? Tipo Glanatec, esses que tem, o senhor tem alguma experiência? O que o senhor nos diz aí a respeito desses colírios para distrofia de Fuchs? Não tenho usado, não. Não tenho usado. Então, não posso dizer que eu tenho experiência nisso, porque não tem, não. Joia. O que eu vi, né, que parece que na distrofia, nos casos mais, ele não teria muita utilidade, que seria naqueles casos submetidos a DUEC, né, aquela cirurgia meio maluca de ressecção de uma parte da DCM com endotélio, né, que a gente acha que é uma coisa assim meio não sei de onde inventar, mas que com o uso do Glanatec nesses casos teria algum estímulo à endotelização dessa área removida, né, que nesses casos parece que teria algum efeito, mas mesmo assim isso tem sido muito questionado, né? Essa técnica interessante, Fred, interessante que eu tenho lido um artigo aí que dizia o seguinte, que o sujeito ele raspou mesmo o endotélio e disse que melhorou a córnea. Agora, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, mas tem um artigo falando isso, tem. Tem uma pergunta aqui do bate-papo, professor. Se a distrofia gelatinosa drop-like, né, em gota, se pertenceria ao grupo das distrofias estromais ou epiteliais e subepiteliais? Essa aí, ela pega também o estroma, né? Ela pega o estroma também. Então, epitelial e estromal também, ela pega tudo. Pelo menos foi o caso dos dois irmãos que eu segui uns tempos, sabe? E depois eles mudaram de Belo Horizonte, eu não sei como é que está. Ótimo. A degeneração esferoidal, que você mostrou, também é chamada de ceratopatia climática, não é? Não é isso, também é. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Tem vários agradecimentos aqui, viu, professor? Eu também. O Sérgio Tomé, né? O Sr. Joel também
é professor lá na Fundação Tom Rocha durante muitos anos, né? Não é só lá do São Geraldo, não. Ele foi dividido aí entre vários serviços, todo mundo teve, muita gente, né, formada em BH teve a honra de ter sido seu aluno. Né? Helena Holanda também, que é residente lá do São Geraldo, Sabrina, tanta gente mandando abraço e te parabenizando pela aula, viu, professor? Obrigado. Fala para a Sabrina que eu não esqueci dela, não, viu? Porque eu prometi Sabrina, para se ela. quiser até ativar áudio via disso, está Eu liberado. prometi para ela umas pipetas, mas eu não esqueci, não. Muito bom, professor. Então, não tendo mais perguntas, eu quero te agradecer mais uma vez pela excelente apresentação para nós. Eu mesmo aqui fotografei um tanto de tela aqui para gravar no meu celular aqui para quando eu precisar. E eu quero já convidar para a semana que vem, gente. Semana que vem, as 2 aulas vão ser dedicadas à ceratocone, tá? Vamos ter uma primeira aula com o Frederico Bicalho, e depois uma aula com o Leonardo Torquetti. São 2 pessoas que saíram lá de São Geraldo. O Fred Bicalho está lá até hoje, né, na preceptoria, lá na cirurgia, nas urgências, e lá na córnea, que tem uma experiência de anel e de ceratocone que são fenomenais. Eles dão palestras no mundo todo ao longo desses anos todos. Então, são 2 pessoas que a gente também não pode deixar de escutar e ouvir a experiência deles com ceratocone. Então, já fica o convite para a semana que vem. Então, agradeço a presença de todos aí, especialmente do professor Joel, pela palestra, professor. Obrigado, eu agradeço o convite. Então, tá jóia. Então, boa noite para todos. Boa noite para todos. Já vamos encerrar, então. Até semana que vem. Até semana que Deus quiser.